Olá pessoal, retomamos a nossa aula. Vamos falar um pouquinho sobre a equação da reta, né? Equação reduzida, equação geral, falar um pouquinho sobre o coeficiente angular. É bastante importante essa compreensão, muito importante no cálculo. A derivada, por exemplo, né, ela baseia extremamente na tangente. Então é necessário que se conheça o significado da tangente. Nós vamos iniciar agora. No módulo 2, o primeiro assunto aborda bastante a equação da reta, relações entre duas retas num plano. Olha só, equação da reta, né, vamos dizer assim que o necessário é 2 pontos. Tendo 2 pontos, nós conseguimos definir qual é o coeficiente angular dessa reta. Bom, aqui assim, ó, se eu pegar aqui do ponto A para frente, traçamos aqui, né, uma reta, um segmento de reta, perdão, que é paralelo ao eixo X, certo? Então aqui, ó, é paralelo, observamos, né? Eles nunca irão se tocar caso continuassem. Agora, o que seria esse coeficiente angular? Bom, coeficiente angular é uma relação existente do ângulo da reta que determina a sua inclinação. Então, o coeficiente angular, digamos, é o coeficiente que determina a inclinação nessa reta. Mais a fundo, à frente, a gente vai estar definindo o que seria a tangente dentro do círculo trigonométrico. Certo? Mas é o coeficiente angular que determina essa inclinação. Nós vamos ver que ele é fácil de identificar se a equação estiver apresentada para vocês na forma reduzida. Então, olha só. Vamos considerar aqui o ponto B, certo? E o ponto A. O ponto B com coordenadas 3 e 2. Né? Esqueci de acrescentar o 2 aqui, mas aqui está o ponto 2. 3 e 2. Menos 1 e 1. Certinho? E nós vamos ter, então, essa reta passando do ponto A pelo B, certo? Vamos determinar o coeficiente angular dessa reta? O coeficiente angular, basta eu jogar aqui nessa formulazinha, ó, YB menos YA. Quem que é Y mesmo? É o segundo valor aqui, no caso 2, certo? Porque o ponto é 3 e 2. 3 representa X e 2Y. Menos 1 e 1. Menos 1X e 1Y. Então, nós vamos pegar o Y de B menos o Y de A, ou seja, 2 menos 1, dividido por X do ponto B menos X do ponto A. Então, vai ficar 3 menos, só que esse ponto aqui é negativo, então menos 1. É um dos principais erros que cometemos, certo? Aqui é menos. Então vou colocar apenas 1. Não, o ponto é menos 1, tem que considerar ele em sua totalidade. Então, 2 menos 1, 1. 3, agora aqui negativo, como é, eu faço aqui jogo de sinal, vai ficar positivo, 3 mais 1, 4. Então, o coeficiente angular é 1/4, ele que determina a nossa inclinação. Bom, e para mim encontrar a reta, eu lembro de um professor, né, professor de cálculo 1, ele dizia para nós, é só jogar no ioiô, mi, xoxô, né, só jogar no ioiô, mi, xoxô. Galera, eu vou escolher um desses 2 pontos. Bom, vou pegar o B, que é o primeiro aqui. Eu poderia pegar o A, que cairia na mesma relação. Então, eu vou ter Y menos Y0. Nós só vamos substituir aqui, ó, em Y0 e X0. Esse ponto que eu vou pegar, que é o ponto B, 3 e 2, eu considero 3 como X0 e 2 como Y0. Eu poderia escolher o ponto A. Escolher, por exemplo, quem que seria meu Y0? 1. E meu X0? Menos 1. Então, eu escolhi o B, 3 e 2, vou substituir aqui. Nós vamos ter Y, certo? Aqui vai sempre manter o Y, menos da fórmula. No lugar do Y0, 2, certo? Sinal de igual. Quem que é o M? M é o coeficiente angular que nós achamos, 1/4. Vezes X menos X0. Quem que é X0? O ponto é 3 e 2, então X é 3. Certinho? Então, Y menos 2 é igual a 1/4 vezes X, 1/4 X. 1/4 é positivo e o menos 3 é negativo, então vai ficar negativo. 1/4 vezes 3, 3/4, certo? Bom, esse menos 2, isolando aqui o Y, nós vamos ter 1/4 X menos 3/4, e o 2 aqui que é negativo, né? Então aparece aqui positivo.
y é igual a 1/4 x, estamos aqui agora, y é igual a 1/4 x menos 3/4 mais 2, certo? Vocês já aprenderam a efetuar esse cálculo, a fazer essa adição aqui, né? O resultado disso aqui vai dar 5/4. Bom, então a equação reduzida da reta, no caso dessa reta aqui, é y igual a 1/4 x mais 5/4. Bom, 1/4 x, observa que é o coeficiente angular, pessoal, que nós acabamos de encontrar. Ele vai aparecer aqui na nossa reta. Quem que é esse 5/4? 5/4 é o coeficiente linear. Se eu pegar essa reta aqui, ó, ela vai descer do ponto B até o ponto A. Aqui, tocou no eixo Y. Que ponto que é esse? É o 5/4. Esse que aparece aqui na nossa reta, certo? Então, toda equação reduzida, ela consegue ser escrita com y igual a mx mais q, certinho? Mx mais q. Daqui a pouco a gente vai ver que tem algumas equações que elas, né, tem algumas relações aí que a gente tem que considerar. Por exemplo, se ela for paralela ao eixo x e se for paralela ao eixo y, né, tem até uma videoaula lá que eu coloquei como complementar. Gostaria que vocês assistissem tudo isso, tal. Bom, essa é a equação reduzida. E para me transformar ela em equação geral? Bom, é só colocar esses valores lá junto com y. Então vai ficar y menos 1/4, né, porque aqui ele é positivo, fica menos 1/4. Mais 5/4 aparece como o primeiro lado da sentença, menos 5/4. Como esses valores foram para o primeiro lado da sentença, tudo isso vai ficar igual a quem? A zero. Então, y menos 1/4 menos 5/4 é igual a zero. Essa é a equação geral da reta, certinho? Bom, o que eu gostaria de deixar bem claro aqui para vocês? Que se eu tiver dois pontos, eu consigo achar o coeficiente angular. E jogando aqui, né, nessa nossa equaçãozinha, y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Escolhendo um dos dois pontos, eu consigo achar a equação da reta. Lembrando que essa equação ela é reduzida. Essa equação ela é do tipo y igual a mx mais 2. Quer ver? Eu vou pegar um exemplo aqui de uma equação. Y é igual a 3x mais 1. 3x mais 1. O coeficiente angular dessa reta é 3, porque nós temos aqui 3x. Aonde que essa reta vai tocar o eixo y? Como é 3x mais 1, então vai tocar no ponto 1 da reta y. Certinho? Então, e finalizamos aqui sobre equação da reta. Só lembrando que na semana que vem, né, mesmo que nós vamos adentrar nos assuntos ligados ao módulo 2, eu vou realizar uma videoaula de revisão. Gostaria que vocês pegassem essa aula de revisão, tirassem dúvida. Pessoal, tem o fórum só ligado a dúvidas, certo? Os tutores todos os dias acessam esse fórum. Então, assim, usem ele, mandem lá, os tutores vão encontrar uma maneira, né? Se não conseguir, a gente vai montar videoaula sobre a dúvida do aluno, né? Vamos trabalhar, certo? E quem estiver encontrando facilidade, ajuda os colegas aí da sua região. E assim nós vamos conseguir obter sucesso, né? Temos uma equipe maravilhosa em volta de todo esse sistema, tá bom? Um abraço a todos.